Capítulo 821. Por Luan King. 22. Resolvendo o problema. Nesse momento, todos perceberam a força real do misterioso mestre dentro do edifício. Agora, a mente de todos ficou em branco e pareciam que seus cérebros não eram capazes de processar essas informações. Este foi um momento super chocante. Tudo o que aconteceu antes dizia a todos que esse jovem de cabelos pretos vestido de branco era um mestre, mas eles não esperavam que ele estivesse naquele nível. Eles não tinham ideia de que ele era um lorde da classe Sol que podia voar para qualquer lugar do mundo, mover terras e encher oceanos. Um lorde da classe Sol era invencível na mente das pessoas. Pelo menos na história de Talon City, um lorde da classe Sol nunca havia aparecido. No momento, aquela imagem dourada do sol no céu fazia com que todos tivessem dificuldade em respirar. No continente de Azeroth, os guerreiros em cada reino tinham sua própria maneira única de mostrar seu poder. Os guerreiros em nível de estrela poderiam usar sua energia de guerreiro para criar redemoinhos de estrelas acima de suas cabeças, e as elites da classe da lua poderiam formar imagens de uma lua que tivesse diferentes níveis de plenitude. O sol brilhante que todo mundo estava vendo agora não emitia muita pressão, mas aquele puro choque visual foi suficiente para que todos soubessem que esse jovem era um senhor da classe Sol. Embora não houvesse pressão sufocante, os soldados não precisavam das ordens de seus oficiais ou se preocuparam com o que o governante do castelo estavam pensando. Todos largaram as armas e se ajoelharam, sem ousar erguer a cabeça. Esse era o nível de respeito que um verdadeiro mestre merecia. Um lorde da classe Sol era como um deus em Talon City, e não havia como derrotá-lo. Mesmo aos olhos da família real de Leon, um lorde da classe Sol tinha status supremo, e eles não queriam ofender tal figura se não fosse absolutamente necessário. Governante do Castelo Henry, você pode se mostrar agora, certo? Uma voz calma soou da Cauldron Casting Shop. Depois de alguns segundos, um homem magro e alto de meia-idade cambaleou e saiu de trás dos soldados, pois não ousava hesitar. Mesmo que ele estivesse usando uma armadura chique com rubis embutidos e uma coroa de ouro, esses itens elegantes não poderiam lhe trazer uma sensação de segurança. Havia olheiras sob seus olhos, e seus passos eram leves e fracos. Fei podia dizer que ele costumava ser um guerreiro, mas não restava muito nele depois que ele se afogou em bebida e luxúria. Este homem era Henry, o governante do castelo de Talon. Com um rosto cinza, o governante do castelo Henry andou lentamente com as pernas trêmulas. Talvez devido ao extremo medo, ele caiu no chão depois de dar alguns passos à frente. No entanto, ele não se atreveu a desacelerar e se arrastou até a porta da Cauldron Casting Shop. Sem ousar erguer a cabeça, ele disse com uma voz trêmula: "Eu sou Cal Henry, o governante do castelo de Talon. É uma honra conhecê-lo." Eu. No momento, ele não era mais o arrogante governante do castelo que dominava a cidade. "Tudo bem. Eu não tenho muito tempo para ouvir suas bobagens. Venha e me diga, como minha Cauldron Casting Shop conspirou com bandidos? E como nós conspiramos com a tribo do mar? Ouvi dizer que você tem provas suficientes e quer prender todo mundo." Fei não terminou de falar, mas seu tom deixou tudo claro. "Isso!" Henry estremeceu de medo. Ele era o governante do castelo nomeado pela família real de Leon e tinha um status de médio a alto em Leon. Até outros nobres e forças ricas não ousavam mexer com ele facilmente. No entanto, se um lorde da classe Sol o matasse, o Império Leon não o vingaria. De fato, se um lorde da classe Sol matasse 10 nobres que estavam no seu nível, o Império Leon não iria querer aparecer dessa maneira. "Senhor, isso, deve haver alguns mal-entendidos. Nosso relatório de inteligência pode estar errado. Eu vou voltar e verificar com certeza." O governante do castelo Henry revirou os olhos quando milhares de pensamentos surgiram em sua mente enquanto ele se curvava repetidamente. Embora ele fosse cruel e perverso, ele amava sua própria vida mais do que qualquer outra coisa. Portanto, ele agiu de maneira mansa e amigável como um cachorro bem treinado, enquanto tentava explicar tudo isso, e estava xingando Glazer em sua mente.
Ele não disse que fez toda a investigação e que tem certeza de que a Cauldron Casting Shop não tem um histórico poderoso. Como é que existe um Lorde da classe Sol? Isso é mais aterrorizante do que qualquer grande força. Ele pensou consigo mesmo. Suficiente, não quero ouvir suas explicações. Eu só quero lhe contar 3 coisas hoje. A voz soou do prédio. Sim, sim, sim. Senhor, por favor, diga. O governante do castelo Henry nem se atreveu a levantar a cabeça. Primeiro, a Cauldron Casting Shop cumpre as leis e paga impostos pontualmente todos os meses. Não há conexão entre a Cauldron Casting Shop, os bandidos e a tribo do mar. Sim, sim, sim. Claro. Fomos nós que não fizemos a investigação corretamente. Cauldron Casting Shop é o negócio mais amigável de Talon City. Segundo, a Blade Vashin Shop está intimidando todo mundo e interrompeu a atividade normal do mercado. Danificaram o prédio, esmagaram nossos produtos e feriram nossos funcionários. As perdas totalizam 130 mil moedas de ouro e elas precisam compensar. Com certeza, com certeza. Blade Vashin Shop tem práticas comerciais obscuras há algum tempo e já começamos a investigar. Um comerciante imoral como Glazer será expulso da cidade. A partir de agora, a Cauldron Casting Shop será a única loja de armas em Talon City. Terceiro, não quero que nada de ruim aconteça depois de hoje e não quero que as pessoas assediem os clientes da Cauldron Casting Shop. Não quero ver nada parecido acontecendo daqui para frente. O governante do castelo Henry se curvou e disse, claro. Prometo com a honra como um nobre de Leão. A voz dentro da loja parou por um segundo, parecia que aquele jovem estava decidindo alguma coisa. Durante esse período, o governante do castelo Henry estava nervoso. Pelo tom da pessoa dentro da Cauldron Casting Shop, parecia que ele não seria morto. No entanto, ele nunca teve tanto medo de alguém em sua vida. Isso é tudo. Saia daqui. Aquela voz soou novamente e disse sem se conter. O governante do castelo exalou, e seu coração que estava na garganta voltou a cair no peito. Sem ousar demonstrar desagrado, ele rapidamente se levantou e fugiu. Depois de dar 2 passos, suas pernas ainda estavam fracas e ele quase desabou novamente. Alguns soldados rapidamente correram até ele e o carregaram para fora daqui. Então, os soldados ao redor da Cauldron Casting Shop recuaram como uma maré, desaparecendo o mais rápido que podiam, como se nunca estivessem aqui. A vaga imagem do sol dourado nascente no céu desapareceu lentamente também, e as chamas de energia dourada se dissiparam no ar. De pé atrás de portas na rua e no final da rua, as pessoas que estavam assistindo esse confronto maciço pareciam ter tido um sonho estranho. Nesse momento, eles ainda não podiam acreditar que foram capazes de chegar tão perto de um Lorde da classe Sol. Eles sentiram que viram um deus com seus próprios olhos. Todos sabiam que a Cauldron Casting Shop agora seria uma das forças mais influentes da cidade de Talon. A velha raposa Glazer havia intimidado outras lojas do setor e os clientes, mas ele finalmente falhou miseravelmente hoje. Não havia como ele mudar isso, e não havia lugar para ele na cidade de Talon. Ninguém se atreveria a negociar com alguém que ofendeu um lorde da classe Sol. Agora, vendo essa velha raposa saindo do salão da Cauldron Casting Shop como uma galinha que perdeu a pena, as pessoas ficaram surpresas que o pessoal da Cauldron Casting Shop não o matou, mas ainda ficaram emocionadas ao ver isto. Esse diabo também tem esse dia. Ele merece. As pessoas pensaram consigo mesmas. Naquela noite, a velha raposa Glazer, que viveu na cidade de Talon por dezenas de anos, saiu com alguns de seus servos e desapareceu, nunca mais voltando. Muitos anos depois, as pessoas na cidade de Talon já começariam a esquecer esse velho poderoso e astuto, mas não conseguiriam esquecer a noite emocionante em que um lorde da classe Sol apareceu na Cauldron Casting Shop. Quando eles se lembrassem dessa história lendária, eles se lembrariam da pessoa mais azarada naquela noite. Craque! Um relâmpago atravessou o céu e nuvens escuras se reuniram antes que chuvas fortes caíssem. A cidade de Talon se acalmou instantaneamente, mas a mente das pessoas ficou agitada.
As pessoas que testemunharam esse evento ficaram empolgadas ao ver um Lorde da classe Sol, e muitas pessoas foram à Cauldron Casting Shop, que já havia fechado com a chuva forte, tentando sentir a aura de um mestre. Mesmo que eles pudessem apenas dar uma olhada em um Lorde da classe Sol, eles ficariam satisfeitos. Fei não ficou na Cauldron Casting Shop naquela noite. Ele voltou ao hotel em que estava hospedado antes da meia-noite e Buckingham já havia retornado. Assim como Fei esperava, este homem não estava de bom humor. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 822. Caçada ao homem. Fei sabia por que Buckingham estava ansioso. Qualquer um que fizesse atos heróicos se sentiria assim quando fossem caluniados e pintados como traidores dos humanos. Fei não perguntou para onde Buckingham foi esta tarde. Ficou claro que esse nobre de alto nível do Império Leão queria entrar em contato com as redes de inteligência imperial para transmitir informações críticas. Infelizmente, parecia que Buckingham não poderia se redimir e ser aceito pela família real de Leão, a menos que a verdade fosse revelada. Alexander, você revelou seu poder hoje. Buckingham suprimiu a ansiedade que estava sentindo e reclamou: você já deveria saber sobre as mentiras descaradas que D'Alessandro contou, e nós dois fomos enquadrados, tornando-nos inimigos de todos os humanos no continente. No momento, nossa principal prioridade deve estar tentando divulgar a verdade. O fato de você ter exposto nossa trilha trará a atenção de algumas pessoas e trará problemas desnecessários para nós. Não é sensato. Fei sorriu e respondeu: eu fiz isso intencionalmente. Ao nos expor um pouco, talvez algumas pessoas fiquem nervosas e tentem fazer alguma coisa. Quando eles se moverem, teremos uma excelente oportunidade de atacar. Buckingham ficou boquiaberto, e de repente sentiu que o rei de Chambord estava fazendo sentido aqui. Como a situação já era assim, mover-se na escuridão não seria útil, a menos que eles pudessem de alguma forma forçar D'Alessandro a dizer a verdade. No entanto, isso era claramente impossível. Talvez, uma vez que D'Alessandro descobrisse que eles ainda estavam vivos, ele entraria em pânico e faria alguma coisa. Nessa situação, eles poderiam encontrar uma boa oportunidade e mudar tudo. Como o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, D'Alessandro tinha um status alto e muito poder. No entanto, este homem também era cruel. Se ele soubesse que eles não morreram no fundo do mar, ele planejaria assassinatos para matá-los e enterraria todas as evidências. No entanto, como o rei de Chambord poderia até derrotar o deus maligno da tribo do mar, Buckingham não estava preocupado com a segurança deles. De repente, ele pensou em algo e perguntou com curiosidade: ouvi falar do que aconteceu na Cauldron Casting Shop. Por que a confusão? Essa loja de armas pertence a você. Fei assentiu e não tentou esconder. Muitas empresas estavam operando sob o escritório de cartas, e a Cauldron Casting Shop era apenas uma delas. Como a Cauldron Casting Shop não era uma cadeia de lojas, ninguém conseguiu rastrear os antecedentes da Cauldron Casting Shop e encontrar outras organizações. Além disso, depois de testemunhar a batalha no fundo do mar, a visão de mundo e as crenças de Buckingham mudaram. Sua visão não estava focada apenas no conflito entre os dois impérios, e ele não faria nada com a Cauldron Casting Shop. De fato, se ele pudesse se redimir e ganhar poder novamente, ele provavelmente cuidaria dessa pequena loja para fazer amizade com Fei ainda mais. Depois que os dois se comunicaram e trocaram as informações que obtiveram à tarde, fizeram planos e voltaram para seus próprios quartos para descansar. No segundo dia, Fei e Buckingham não deixaram Talon imediatamente. Em vez disso, eles se disfarçaram ao ponto em que os outros não os reconheceram e perambularam pela cidade o dia inteiro. Eles só voltaram para o hotel à noite e foram descansar após o jantar. Assim, Fei e Buckingham ficaram em Talon por 3 dias, e só saíram da cidade pelo portão principal na manhã do quarto dia, movendo-se em direção à capital de Leão diretamente sem se disfarçar. De certa forma, revelar as mentiras de D'Alessandro e se redimir não eram mais as principais prioridades de Fei. Em vez disso, o rei queria encontrar o misterioso esqueleto de ouro e destruí-lo. Esse era o assunto mais urgente.
Recentemente, muitos eventos significativos ocorreram e mostraram que o esqueleto de ouro tinha a capacidade de provocar problemas. Parecia que o esqueleto de ouro estava por trás da invasão de Zenith pelas tropas do Impérios Unidos, bem como o despertar da tribo do mar e o renascimento de seu deus maligno. Fei tinha a sensação de que o esqueleto de ouro que ele libertou do altar mítico por acidente era uma chave maldita. Estava girando lentamente e abrindo a caixa de Pandora. Ele teve que encontrar essa chave antes que a caixa de Pandora fosse completamente aberta e destruí-la. Caso contrário, o continente Azeroth seria lavado com sangue queimado pela guerra e pelo fogo. Portanto, Fei queria que Buckingham o ajudasse a encontrar o personagem misterioso que plantou aquele esqueleto sangrento no corpo desse nobre. Depois de deixar a cidade por um tempo, Fei sentiu que traços de energia estavam à espreita ao seu redor. Ele tinha certeza de que algumas pessoas estavam seguindo e monitorando-os silenciosamente. Enquanto viajavam para o sul, as pessoas na estrada diminuíram drasticamente em número. Fei e Buckingham se moveram rapidamente. Para evitar a tensão desnecessária, eles escolheram um caminho remoto e complicado nas montanhas. Quando a noite chegou, Fei e Buckingham apareceram na floresta Rolas Bland, que era a maior floresta do território norte de Leon. Enquanto o luar prateado brilhava através das nuvens e das árvores, os dois decidiram descansar ao lado de um lago perto de uma montanha, e havia gelo e neve nesse lago. Antes que eles pudessem terminar o jantar, mais de uma dúzia de picos de energia apareceram ao redor deles e os cercaram. Aqui estão eles. 16 elites da classe Lua. Um investimento tão grande. E pessoas da Igreja Sagrada. Infelizmente, D'Alessandro não está aqui. Fei piscou para Buckingham. O que deveríamos fazer? Devemos matar todos eles. Buckingham franziu o senho, mostrando que não estava de bom humor. Isso não parece uma boa ideia, pois estaremos matando muitas pessoas. Se matarmos demais, mesmo se nos redimirmos mais tarde, teremos muitos inimigos. Além disso, essas pessoas foram enganadas e são almas pobres que estão sendo usadas por D'Alessandro. Claro! Não podemos matá-los. Fei levantou-se lentamente e sorriu brilhantemente. Estou planejando usá-los para lavar a sujeira em nossos nomes. Mesmo se eles não puderem fazer isso completamente, eles poderiam nos ajudar a estimular o Sr. D'Alessandro. Buckingham assentiu e se sentiu um pouco aliviado. Ele ficou famoso em tenra idade, e ele esteve em um status elevado por um longo tempo. Ele liderou tropas e obteve um histórico brilhante. Além disso, ele era um poderoso guerreiro e uma pessoa muito decisiva. No entanto, ele sentiu que não estava no nível do rei de Chambord e subconscientemente levou as ideias e pensamentos de Fei em sua mente. Nesse momento, uma luz mágica chique subitamente disparou para o céu e se uniu. Então, uma energia mística permeava o ar, e uma esfera gigante de energia branca e pálida apareceu, envolvendo completamente Fei e Buckingham, assim como as árvores e o lago. Esta era uma poderosa matriz mágica de selamento. Ha 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 ha! A matriz de formação foi construída. Não precisamos nos preocupar com a fuga desses traidores sem vergonha. Vamos subir e matar esses dois traidores aqui e agora. Os humanos terão 2 membros menos desprezíveis. Quando uma série de risadas ousadas soou, uma figura vermelha saiu da floresta. Buckingham apertou os olhos e ponderou. Esse homem de vermelho era uma poderosa elite da classe da Lua, ele estava pelo menos no reino da meia-lua. Agora, ele estava olhando para Fei e Buckingham com uma luz fria nos olhos. Ao mesmo tempo, muitas pessoas apareceram à sua volta no céu, na água, nas pedras e nas árvores. Essas elites da classe da Lua que tinham aparência e roupas diferentes apareceram e cercaram Fei e Buckingham com intenções assassinas intensas. Ha ha ha! Há muitos de vocês! Eu acho que algumas pessoas simplesmente não têm medo da morte. Vocês são apenas um bando de pobres almas que estão sendo usadas. Gostaria de saber quantos de vocês conseguiriam sair vivos. Fei riu enquanto olhava em volta calmamente, seus olhares eram tão afiados quanto uma faca. Yuk! Bastardos vergonhosos! Como é que nós humanos temos 2 insetos como você?
Vocês não são os que conspiraram com a tribo do mar. Hoje, vamos cortar você e transformar em pasta de carne e alimentar os peixes no oceano. Alguém gritou para Fei com um sorriso frio e olhos zangados. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 823. Não é tão simples. Depois de ouvir o que essas elites da classe Lua disseram, Fei e Buckingham franziram a testa e ficaram com raiva. No entanto, Fei pensou e ficou aliviado. Essas elites da classe Lua foram enganadas por esse discípulo do santo marcial continental. Quanto mais irritados eles pareciam, mais justos eles eram. Embora não fossem tão espertos e estivessem sido enganados, não eram personagens maus. No entanto, Buckingham não pensou muito, ele ainda estava furioso. Ele próprio era uma elite de classe Lua e era um personagem influente no Império Leão. Embora estivesse gravemente ferido e cansado na batalha no fundo do mar, foi uma bênção disfarçada. Ele rompeu o limiar que o impedia de avançar, e agora ele era uma elite de lua cheia de nível inferior. Além disso, enquanto ele estava com o rei de Chambord, ele recebeu algumas dicas e sugestões, e sua força aumentou ainda mais. Além disso, ele era um dos reis regionais mais poderosos de Leon e comandou a marinha do Império. Havia várias elites da classe da Lua que ouviram suas ordens, então ele realmente não achou que esses homens eram tão prestigiados. Como resultado, ele ficou irritado que essas poucas elites da classe Lua ousassem ser desrespeitosas com ele. No entanto, ele era um homem inteligente. Depois de dar uma olhada em Fei, ele entendeu o processo de pensamento de Fei e percebeu que esses homens foram apenas enganados. Portanto, ele reprimiu sua raiva e explicou: vocês são apenas um bando de tolos. O verdadeiro traidor dos humanos é D'Alessandro, o discípulo do santo marcial continental Maradona. Vocês não sabem de nada e não sabem o que realmente aconteceu. Você está sendo usado e não faz ideia. Umf! Se não fosse o rei de Chambord, que conteve os inimigos, esse deus maligno da tribo do mar já teria aparecido e matado todos os humanos ao redor do Mar da Fragrância. No entanto, a explicação de Buckingham fez rir as elites da classe da Lua. Sem vergonha! Realmente sem vergonha! Você está difamando D'Alessandro e quer levar o crédito dele. Quem é o rei de Chambord? Como ele pode parar o deus maligno da tribo do mar? Umf! Buckingham, você é um rei regional de Leon e é admirado por todos os cidadãos. Além disso, você desfrutou de todos os privilégios provenientes de seu status e é rico. No entanto, você perdeu a cabeça e inventou essa mentira. O que é pior? Você está conspirando com este zemitiano sujo e traiu os humanos. Você não tem vergonha. O imperador Juninho te elogiou. Você não se sente culpado. Um homem corpulento que parecia ter 40 anos gritou com Buckingham. Você! Buckingham não aguentou mais a raiva. Esqueça, você não pode explicar tudo isso para esses tolos. Vamos cuidar deles primeiro. Fei levantou o braço e parou Buckingham. Então, ele se virou e olhou para as elites da classe Lua ao seu redor enquanto ria impaciente. Vocês são apenas elites da classe Lua e outros estão usando você. Você é estúpido demais para entender a situação, mas é um humano corajoso que se atreve a enfrentar o mal, portanto, não quero dificultar as coisas para você. Você é muito fraco e seu selo não funciona. Se você não quer morrer, vá embora. Depois de dizer isso, uma poderosa energia dourada apareceu em Fei, e ele deu um soco no céu. Um raio de luz dourada saiu de seu punho, e a esfera de energia mágica de prata que envolvia a área se despedaçou e desapareceu rapidamente. Os poucos magos que estavam no reino da classe Lua e mantinham a esfera de energia furtivamente receberam a reação, e todos vomitaram sangue e ficaram pálidos. As elites da classe Lua na área estavam aterrorizadas e olhavam para Fei com medo nos olhos. O selo de proibição ao guerreiro, criado por 8 magos da meia-lua, foi facilmente destruído por Fei. Por que esse jovem traidor é tão poderoso?
Não faz nenhum sentido. O selo de proibição ao guerreiro era uma arma assassina contra guerreiros, e muitos guerreiros famosos haviam morrido dentro de uma matriz tão mágica. Teoricamente, 8 magos da meia-lua e muitos cristais mágicos de primeira linha deveriam pelo menos criar um selo proibido do guerreiro, que suprimiria muito um Lorde da classe Sol, mesmo que não pudesse destruir completamente um personagem tão poderoso. De acordo com o que eles haviam combinado anteriormente, as elites da classe da Lua que estavam dentro do selo de proibição ao guerreiro, agora usavam dispositivos mágicos que cancelavam o efeito de selamento de energia guerreira dessa matriz de formação neles. Portanto, em suas mentes, quando a energia guerreira do rei de Shambod fosse grandemente suprimida, eles poderiam atacar e capturar esse traidor. No entanto, a dura realidade os surpreendeu. Embora eles já soubessem que o rei de Shambod era um lorde da classe Sol, sua força era chocante demais para eles entenderem. Por um momento, essas pessoas corajosas que acreditavam que podiam derrubar os traidores ficaram congeladas onde estavam e não sabiam o que deveriam fazer a seguir. Fei acenou com a mão, impaciente, e disse: Eu já lhe disse que você não é páreo para mim. Se você não tiver mais nada, vá embora. Não tenho tempo a perder com tolos como você. Pelo menos pense com os dedos dos pés e tente descobrir quem está mentindo. Vocês nem todos são mais crianças. Por que você ainda está agindo como eles? Por que você acredita na pessoa com um status mais alto? De Alessandro não pode mentir? As palavras de Fei deixaram esses mestres irritados e envergonhados ao mesmo tempo. No entanto, as pessoas que já eram tão poderosas não eram tolas, a menos que nascessem com deficiência mental. Portanto, todos começaram a se perguntar depois de ouvir o que Fei disse: não parece que o rei de Shambod é um traidor desprezível dos seres humanos. Se ele traiu os humanos e libertou o deus maligno da tribo do mar, ele deveria matar todos nós. Afinal, ele tem o poder de fazê-lo. D'Alessandro também disse que o deus maligno da tribo do mar vai matar todos os humanos ao redor do Mar da Fragrância, mas esse deus ainda nem mostrou seu rosto ainda. Será que o rei de Shambod está sendo falsamente acusado? Rapazes! Não dê ouvidos às palavras desse traidor. Precisamos ver através de suas mentiras, e devemos nos apressar e matá-lo agora mesmo. Sim. O senhor D'Alessandro vem da montanha Santo Marcial Continental. Ele é o discípulo da honorável Santo Marcial Continental Maradona. Por que ele tentaria caluniar um pequeno rei de um reino afiliado? Algumas pessoas se esconderam na multidão e gritaram: Voxos! 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 Os ruídos de penetração do ar soaram, e 3 a 4 chamas brilhantes de energia dispararam no céu noturno e foram apontadas para Fei e Buckingham. A atmosfera que Fei acabará de acalmar com muito esforço foi reacendida. Como um barril de pólvora aceso, a batalha foi instantaneamente desencadeada. Mate eles! Quando os matarmos, seremos os heróis dos humanos. Gente, não esqueça! Se conseguirmos matar esses 2 bastardos, teremos muitos prêmios. Mais de 100 impérios ofereceram recompensas. Morto ou vivo. Mate eles! Mate eles! Talvez possamos ser favorecidos pelo homem mais poderoso do continente, o Sr. Maradona. Pelos humanos. Nós devemos matá-los. Não podemos hesitar. Caso contrário, seremos culpados dos crimes que eles cometerão no futuro. As poucas pessoas que haviam falado antes mudaram de local e declararam em diferentes vozes, tentando causar problemas na multidão. Fei fez uma careta, assim como ele esperava, as coisas não eram tão simples. Essas pessoas que estavam gritando não estavam fazendo isso porque cuidavam de humanos. Eles estavam em uma missão e levaram essas elites da classe Lua a virem aqui e morrerem nas mãos de Fei. Se Fei os matasse e tivesse as mãos manchadas pelo sangue deles, ele faria muitos inimigos. Mesmo que a verdade fosse revelada mais tarde, os ressentimentos entre Fei e as famílias e forças dessas elites de classe Lua não seriam exterminados.
Uma vez que os rancores estavam lá, nenhuma explicação seria útil. No entanto, Fei não podia ficar parado aqui e deixá-los bater nele. Foi uma armadilha cruel. Sob a instigação desses poucos causadores de problemas, as elites da classe Lua que hesitaram ao ouvir as palavras de Fei usaram seus ataques mais poderosos e atacaram Fei e Buckingham sem piedade. Como ondas gigantes do mar, as flutuações de energia correram na direção dos dois. Uma batalha sangrenta era inevitável. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 824. Quer meu martelo emprestado? Fei olhou para Buckingham, que estava prestes a matar essas pessoas e balançou a cabeça, dizendo-lhe para não atacar. Então, o rei deu um passo à frente e suas chamas de energia dourada saíram correndo de seu corpo. Tão poderoso quanto um raio, ele bloqueou facilmente todos os ataques a 10 metros deles. Fei ficou onde estava e deu um soco de novo e de novo. Ele não era muito rápido ou muito lento, e não havia nada de magnífico em seus movimentos. Rapidamente, Fei deu um soco 26 vezes. Os 26 punhos de energia avançaram e entraram nas 16 elites da classe da Lua que estavam atacando Fei e Buckingham, bem como nos 10 mestres que estavam controlando a matriz mágica e causando problemas. Todos eles congelaram com os olhos bem abertos, eles haviam perdido a capacidade de se mover. A diferença de força era demais, eles não eram páreo para Fei. Do começo ao fim, o rei de Chambord nem sequer se mexeu. Ele apenas moveu os braços, e todos os mestres que caíram nessa caça perderam suas habilidades de combate. Quando uma brisa fria soprou, todos os 26 mestres sentiram frio por dentro. Fei lentamente se aproximou e ficou na frente de um pequeno e gordo elite da classe Lua, de armadura vermelha. Ele olhou para baixo e perguntou: "Quem ordenou que você viesse aqui?" "Yuk. Seu animal. Seu traidor desprezível. Viemos aqui por nossa conta. Enquanto eu tiver um suspiro em mim, tentarei convocar todos os mestres humanos para encontrá-lo e matá-lo." "Você é o maior traidor de seres humanos nos últimos milhares de anos", gritou este pequeno e gordo elite da classe Lua quando sua expressão mudou e seu rosto ficou vermelho. "Umf." Fei bufou e respondeu: "Era você, ele e ele." Fei apontou para as outras duas elites da classe da Lua cujas expressões também estavam mudando quando ele disse com desdém: "Vocês três se esconderam atrás de todos e tentaram instigar esses mestres humanos justos a lutar comigo. Você está tentando convencer os outros a atacar, mas está se escondendo atrás, tentando escapar se a situação ficar ruim, certo? Você é um personagem cruel e astuto. Do que você está falando? Eu não." O rosto pequeno e gordo elite da classe Lua mudou de cor e ele rapidamente negou as acusações de Fei. Fei simplesmente zombou e não falou mais com esse homem. Enquanto olhava para as elites da classe da Lua à sua volta, ele disse lentamente: "Eu posso matar todos vocês facilmente, mas não sou um demônio sedento de sangue. Vocês são todos os mestres que dominam as suas regiões, e suas mentes não são tão simples. No entanto, todos vocês vieram aqui e estão tentando se matar por causa das palavras dos outros. Você não percebe o que está acontecendo. Pense nisso. Caso contrário, você também morrerá tolo." No momento, todos foram reprimidos por Fei e ficaram aterrorizados com a força de Fei. Depois de ouvir o que o rei disse, alguns ficaram com raiva e xingaram, outros abaixaram a cabeça e ponderaram, alguns pareciam temerosos e outros pareciam ter percebido alguma coisa. Fei não falou mais, ele se virou e saiu. "Vamos sair assim." Buckingham estava confuso. "O que mais devemos fazer? Nós vamos realmente matar todos eles?" Fei respondeu com uma pergunta. Buckingham abriu a boca e queria dizer algo, mas ele não tinha nenhuma ideia melhor. Portanto, ele teve que seguir Fei e saiu com relutância. Os dois foram rápidos e desapareceram instantaneamente na floresta num instante. "Os selos que eu coloquei em vocês vão sair depois de 30 minutos. Realmente pense e não se deixe enganar por fraudadores.
se você tentar me perseguir assim de novo, não terá a mesma sorte. A voz de Fei soou de longe e todos ouviram claramente. Todas essas elites da classe Lua soltaram suspiros de alívio quando souberam dessa informação. Agora, eles sabiam que haviam escapado da morte e se sentiam impotentes, mas com sorte. Hífen 5 minutos mais tarde. Yuk. Bastardos. Traidores desprezíveis. Me mate, se puder. Algumas pessoas viram que Fei e Bakinga não estavam em lugar algum e começaram a xingar de novo. Alguns deles começaram a pensar criticamente e perceberam que não sabiam muito sobre o rei de Shambod. Depois de conhecê-lo hoje, eles sentiram que ele era um jovem guerreiro bonito, longe do demônio maligno e cruel ao qual ele era retratado. Ele está realmente sendo enquadrado. Eles pensaram. A essa altura, todos estavam tentando se levantar e os que estavam próximos um do outro se reuniram e conversaram entre si. Gente, o que você acha do incidente de hoje à noite? Aquele idoso corpulento e elementar do fogo que mostrou seu rosto primeiro engoliu em seco e perguntou. O rei de Shambod não parece ser um criminoso cruel. O boato é falso. Sim. Eu sinto que esse jovem guerreiro é justo e ousado. Além disso, ouvi falar de suas histórias no Império Zenith, e ele não parece ser esse tipo de pessoa. Além disso, o que um humano pode obter com a conspiração com a cruel e sanguinária tribo do mar? Embora não possamos chegar a uma conclusão, a situação não é o que tínhamos imaginado. Desde que aquele guerreiro elementar do fogo iniciou a conversa, outros se juntaram. Fei estava certo. Embora essas pessoas fossem muito mais fracas que ele, eram experientes e inteligentes. Eles ficaram surpresos com a identidade de um discípulo do santo marcial continental e acreditaram na afirmação de D'Alessandro. Depois do que aconteceu, eles perceberam que algo estava errado. As 3 elites da classe Lua que foram apontadas por Fei estavam sentadas na extremidade externa do grupo, e zombaram e se entreolharam, sem dizer nada. Um deles usava um dispositivo mágico em sua pulseira e um feixe de luz vermelha disparava no céu, iluminando a escuridão. Dentro desta floresta Rolas Blunt, que era remota, esse feixe de luz era atraente. Kohler, o que você está fazendo? As elites da classe da Lua que conversavam entre si de repente pararam, e o homem corpulento do elemento fogo fez uma careta e perguntou. O que Fei disse já fez as elites da classe Lua duvidarem dessas 3 pessoas. Hehehe, o que estamos fazendo? É claro que estamos tentando conseguir ajuda para nós. Esse pequeno e gordo elite da classe Lua respondeu com um sorriso, e seu tom e expressão fria fizeram os outros sentirem que algo estava errado. Logo, vários traços de luz apareceram e correram em direção ao feixe de luz vermelha. Esses raios de luz apareceram instantaneamente ao lado do lago, onde todos estavam, e eles eram elites da classe Lua em armaduras pretas justas. Eles eram todos muito jovens, com cerca de 20 a 30 anos. Além disso, eles não eram tão fortes porque eram todas as elites da Lua Nova. Uma coisa estava clara, eles eram da mesma organização. Irmão mais velho Kohler, como está? Um jovem que tinha cerca de 20 anos olhou para todos e perguntou enquanto caminhava em direção ao pequeno e gordo elite da classe Lua. Quase pronto. No entanto, o rei de Shambod não matou essas pessoas e as deixou ir. Enquanto ele era ajudado a se levantar, os minúsculos olhos de Kohler, quase cobertos de gordura, lançavam luz viciosa. Ele disse, minha energia guerreira foi selada pelo rei de Shambod. Esse bastardo é muito poderoso, vocês não podem me ajudar a quebrar isso. Rápido! Antes que esses tolos se recuperem, mate todos eles! Kohler começou a rir com uma expressão cruel no rosto. O que? Você quer nos matar? Você! Todo mundo ficou chocado. Kohler, o que você está fazendo? O que está por trás de tudo isso? Aquele idoso corpulento do elemento fogo ficou aterrorizado e chocado. Ha! O que estamos fazendo? Você é velho demais para entender isso. Estamos tentando mudar a culpa. Como o rei de Shambod não o matou, nós o mataremos. Ha!
Depois que você morrer, divulgarei as notícias e direi que o rei de Chambord o matou. Depois, irei encontrar seus amigos, famílias e mestres, informando-os disso. Até lá, muita gente vai nos ajudar a matar o rei de Chambord. Connor olhou com orgulho. Agora, todas as 23 elites da classe Lua que foram usadas ficaram pálidas. Você, seu bastardo desprezível! O rei de Chambord está certo. Você não é bom. Todos nós estamos acostumados com você. O idoso corpulento ficou furioso e tentou se levantar, mas falhou. Os selos que o rei de Chambord deixou nele só desapareceriam depois de um tempo mais longo. Ha ha ha! Você se considera um herói, mas é muito lento para perceber a situação. Agora, é tarde demais, o pequeno e gordo Kohler gritou, faça. Apenas no caso de algo mais acontecer. As jovens elites da classe Lua, de armadura preta uniforme, sacaram suas armas e estavam prestes a matar. Isso é uma armadilha. Então, vocês são as pessoas que estão tentando difamar o rei de Chambord. Seus bastardos. Seus traidores desprezíveis. Seu esquema será exposto e meus amigos e familiares não o perdoarão. Algumas pessoas gritaram. Quem está atrás de você? Por que você está tentando matar o rei de Chambord? Não. Não me mate. Prometo que não vou dizer nada sobre isso. Maldições, gritos e suplicas soaram na área. Essas elites da classe da Lua finalmente perceberam a situação, mas era tarde demais. A menos que um milagre acontecesse, eles estavam mortos com certeza. Além disso, suas mortes seriam usadas por outros para causar mais destruição. Ha ha ha! Mate! Mate todos eles! Certo, esmague-os com martelos. O rei de Chambord usa um martelo. Temos que tornar os ferimentos críveis. Kohler riu. Uma das jovens elites da classe Lua, de armadura negra, estava prestes a matar uma elite da classe Lua com seu sabre, e ele parou depois de ouvir Kohler. Ele se virou e disse, irmão mais velho Kohler, nenhum de nós usa um martelo como arma. Seu bando de idiotas! Você nem consegue fazer isso. Kohler estava com raiva e sua gordura subia e descia sobre seu corpo. Ei, você quer meu martelo emprestado? Garanto que os ferimentos serão idênticos a, sou uma voz. Obrigado. Isso é ótimo. Kohler ficou emocionado, mas de repente sentiu que essa voz era um pouco familiar antes que ele pudesse terminar de falar. Ele se virou e ficou atordoado. A gordura em seu corpo começou a tremer, e ele nem conseguiu expressar suas palavras. Você não é. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Hail the King, capítulo 825. Mate-os. O corpo pequeno e gordo da elite da classe Lua Kohler ficou rígido. Neste momento, ele sentiu que seus ossos e sangue estavam congelados por uma sensação de medo que apareceu no fundo de seu coração. Parecia que seu corpo iria quebrar como uma escultura de gelo se ele se mexesse demais. Quando ele viu Fei ao seu lado, ficou tão assustado que nem sequer conseguiu juntar uma frase. Você quer me perguntar por que estou aqui? Desde que eu o deixei um tempo atrás. Fei sorriu e apareceu ao lado do lago em suas chamas de energia dourada. Kohler assentiu inconscientemente. Desde que você me perguntou com sinceridade, serei gentil e direi a verdade. Eu nunca planejei sair, eu apenas me afastei e me escondi. De fato, antes mesmo de você apagar a luz do sinal, eu já havia retornado. Você parece cruel e perverso, e seu comportamento não está longe disso. Você se encaixa na descrição de um pequeno vilão nas histórias contadas pelos poetas viajantes, e pode estar cheio de potencial maligno. Se você estivesse lidando com outra pessoa, já poderia ter vencido. Fei se aproximou um passo após o outro. Nesse momento, aqueles poucos jovens elite da classe Lua, de armadura negra, também perceberam que algo não estava certo.
O jovem que ajudou Cole a se levantar rugiu quando uma luz assassina brilhou em seus olhos, e ele correu em direção a Fei com o sabre na mão. No entanto, Fei estendeu a mão e acenou levemente. Então, aquele jovem caiu no chão sem poder. Este jovem era apenas uma elite da Lua Nova. Ele pode parecer um deus de batalha invencível aos olhos das pessoas comuns, mas não era diferente de uma galinha que acabou de sair do ovo para Fei. No entanto, Fei não o matou e apenas o reprimiu, ele ainda queria obter informações dessas pessoas. Rápido! Mate essas elites da classe Lua. Não se preocupe com o rei de Chambord. O pequeno e gordo Cole finalmente acordou do choque e rugiu como um louco. Enquanto ele gritava, ele correu para Fei sem medo e tentou parar o rei momentaneamente para ganhar tempo para as jovens elites da classe Lua. Fei não esperava que essa gordo desavergonhado fosse tão feroz, mas sua expressão não mudou. A diferença entre os pontos fortes deles era demais, e um personagem destemido por si só não era suficiente. Fei não queria perder mais tempo, então ele moveu os dedos, e as energias da espada douradas dispararam e perfuraram os corpos de Kohler e de seus colegas. Tink! Ban! Todas essas elites da classe Lua caíram no chão. Então, Fei acenou com a mão e uma nuvem de chamas de energia dourada avançou e agarrou Kohler antes de puxá-lo para Fei. Enquanto ignorava os gritos de Kohler, Fei pressionou a mão na testa desse gordo, injetando sua vasta quantidade de energia espiritual na cabeça do último e lendo com força suas memórias. Foi a primeira vez que Fei usou essa técnica em outro ser humano. Como esse incidente foi urgente, e Fei não teve tempo a perder em capturá-lo e interrogá-lo, esse foi o método que ele adotou. Além disso, esse gordo era genuinamente cruel, e ele merecia um final ruim. Depois de alguns minutos, Fei soltou sua mão. Ban! Esse pequeno e gordo da elite da classe Lua caiu no chão, parecendo um animal moribundo, pois sua respiração era fraca e quase inexistente. Toda a sua força se foi. Fei deu um suspiro de alívio, e olhou para as elites da classe Lua que ainda estavam aterrorizadas. Ele riu e disse: agora, mesmo que vocês sejam porcos idiotas, vocês devem saber o que está acontecendo, certo? Você ainda precisa que eu explique tudo. As elites da classe Lua abaixaram a cabeça com vergonha. O idoso corpulento que possuía energia guerreira elementar do fogo e usava uma túnica roxa levantou-se e fez uma reverência para Fei. Ele se desculpou sinceramente: não sabíamos que estávamos cometendo um erro tão grande. Pensávamos que um lobo como Kohler era um amigo e quase fomos mortos por ele no deserto. Rei de Chambord, obrigado por salvar nossas vidas. Sim. Obrigado, Rei de Chambord. Agora, não acredito mais que Vossa Majestade seja uma traidora dos seres humanos, como os rumores haviam dito. Majestade, o que você achou? Quem está por trás dessas pessoas? O que eles estão tentando fazer? Majestade, obrigado por salvar nossas vidas. Como você planeja lidar com esses cativos? As elites da classe Lua lutaram para se levantar e todos pareciam envergonhados ao expressar rapidamente sua gratidão por Fei. Se Fei voltasse um segundo depois, eles seriam transformados em cadáveres e fantasmas, morrendo no deserto por nada. Depois de chegarem perto da morte, todos se acalmaram e pensaram em tudo. Fei pegou um lenço e limpou a mão. Então, ele sorriu e disse: vou deixar essas pessoas para vocês lidarem. Se você quer saber a resposta, pode interrogá-las. Talvez você possa tirá-lo deles. Seria mais crível do que vir de mim. Se você puder contar a todos os impérios da região sobre o que aconteceu hoje à noite, seria o suficiente para me pagar por salvar suas vidas. Depois de dizer isso, Fei estendeu a mão direita e faixas de energias douradas deixaram os corpos dessas elites da classe da Lua e entraram na palma da mão de Fei. As elites da classe Lua instantaneamente se sentiram muito melhores e mais leves quando os selos foram levantados. As energias guerreiras que eles não podiam sentir antes retornaram aos seus corpos, e esse sentimento familiar os fez se sentir muito mais seguros. No momento em que estavam prestes a levantar a cabeça e agradecer novamente ao rei de Chambord e Buckingham,
eles perceberam que essas duas pessoas já haviam desaparecido. À medida que o vento noturno soprava, eles sentiram um pouco de frio. Essas elites da classe Lua estavam muito mais acordadas, e se entreolharam e viram o choque e o medo nos olhos uma da outra. Eles eram todos personagens justos e heróicos. Caso contrário, eles não teriam vindo aqui e tentado matar Fei sob a instigação de outros. No entanto, o que aconteceu hoje à noite os surpreendeu, e eles se sentiram culpados por entender mal o rei de Chambord e zangados por terem sido enganados por Kolya. Depois que eles recuperaram rapidamente suas forças, os mais irritadiços já começaram a interrogar as elites da classe Lu em armaduras negras que foram derrubados por Fei, querendo saber a verdade por trás de tudo isso. Ao lado do lago calmo e pacífico, uma série de gritos e uivos lamentáveis soaram. Sob o luar, Fei e Buckingham voaram em direção à capital de Leon em alta velocidade no céu. Como você sabia que isso iria acontecer? Buckingham estava curioso. Eu adivinhei. Fei foi honesto. Seu sexto sentido às vezes é mais nítido que o das mulheres, suspirou Buckingham. Depois que ele pensou nas coisas e eventos que aconteceram ao redor do rei de Chambord quando ele estava perto dele, Buckingham sentiu que o instinto do rei de Chambord estava certo na maior parte do tempo. Na verdade, ele ficou chocado e sentiu que Fei poderia prever o futuro. Se ele não o visse com os próprios olhos, Buckingham também não acreditaria. Devo tomar isso como um elogio. Fei convocou diretamente o trono do caos, ficou de pé com Buckingham e avançou ainda mais rápido. Por que sinto que você está com pressa de chegar à capital de Leon? Você descobriu alguma coisa? Perguntou Buckingham. Não. Buckingham ficou sem palavras. No entanto, você não disse que meu instinto é afiado. Ele acabou de me dizer que, se chegarmos a Gela em 2 dias, poderemos encontrar a entidade misteriosa que plantou o esqueleto sangrento em seu corpo. Sério? E se encontrarmos essa pessoa? O que você está planejando fazer? Vamos ver se ele é quem eu acho que é. E se ele for? Você ainda precisa perguntar. Vou tentar o meu melhor para matá-lo. Buckingham ficou sem palavras novamente. Após uma breve pausa, Buckingham perguntou novamente, e se ele não for? Se ele não for? Provavelmente vou tentar matá-lo também, respondeu Fei depois de pensar seriamente por um tempo. Puf! Buckingham quase engasgou e cuspiu. Ei, você gosta desta novel?